Uma das coisas que mais assusta o profissional de marketing é a etapa do fechamento. E isso acontece basicamente por um motivo: medo da rejeição. Nós, seres humanos, detestamos ser rejeitados. Estudos científicos mostram que o medo da rejeição é o medo número 1 do ser humano, estando inclusive à frente do medo da morte. Será que existe então uma frase mágica ou algo que nós podemos falar para fazer com que o nosso prospect diga sempre sim para a nossa oportunidade? A primeira coisa que nós temos que ter em mente é o nosso papel enquanto distribuidores e o papel do prospect enquanto convidado. Como distribuidores, o nosso papel é de apresentar a oportunidade. E com os prospects, o papel deles, como convidados, é de aceitar ou não o nosso convite. Além disso, o nosso papel enquanto profissionais de marketing é fazer com que o nosso prospect elimine medos e incertezas que ele tem a respeito do nosso negócio. A primeira coisa que nós precisamos entender a respeito de um fechamento é quando ele realmente começa. Para a maioria dos profissionais de marketing, o fechamento começa após a apresentação do plano. Mas, na verdade, um bom fechamento começa logo na etapa do convite. Nós, seres humanos, temos o hábito de formar nossas opiniões a respeito de alguma coisa muito antes de conhecer essa coisa por completo. E isso acontece por uma necessidade do nosso cérebro em tomar decisões rapidamente. Nós somos inundados por centenas de milhares de pensamentos todos os dias. E para lidar com essa enxurrada de informações, o nosso cérebro é treinado para tomar atalhos e encontrar a maneira mais fácil e mais rápida de decidir se alguma coisa é boa ou ruim para nós. Por isso, quando nós começamos a falar sobre a nossa oportunidade, o nosso prospect já cria uma imagem mental do que nós estamos falando e ele já decide antecipadamente se o nosso negócio é bom ou ruim para ele. É por isso que, antes mesmo da apresentação terminar, ele já decidiu internamente se ele fará parte ou não do nosso negócio. E a nossa apresentação servirá apenas para o nosso prospect reforçar a decisão que ele já tomou anteriormente, seja ela um sim ou um não. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos fazer é realmente um bom convite. No módulo de convites, aqui na sua área de membros da Jornada Diamante, você encontra uma série de aulas que ensinam frases para você usar nos seus convites e que despertam o desejo do seu prospect em conhecer o seu negócio e se tornar mais aberto a ele. Depois de realizar um bom convite, descobrir as necessidades do seu prospect e fazer a apresentação do plano, é hora finalmente de realizar o fechamento. E é nessa hora que você precisa pegar uma definição do seu prospect. Você quer um bom sim ou um bom não, mas nunca um talvez. Nós brasileiros temos uma característica muito particular. Nós não sabemos dizer não para as pessoas. E é por esse motivo que o seu prospect fica enrolando com frases como: eu preciso pensar, depois a gente fala sobre isso, eu adorei o seu negócio, mas agora eu não posso porque eu estou fazendo um curso, eu tenho que falar com a minha esposa, eu não conheço ninguém, eu já tentei isso aí uma vez e não deu certo, eu estou muito ocupado agora, depois a gente fala sobre isso e assim por diante. A boa notícia é que não existe uma frase correta para se fazer um bom fechamento. Em vez disso, o que nós precisamos aprender é uma série de frases de fechamento para que nós possamos utilizá-las em diferentes situações. Vamos começar com os fechamentos mais simples e depois nós veremos nos próximos vídeos, nas próximas aulas, fechamentos mais elaborados. Uma boa estratégia de fechamento consiste em se fazer uma pergunta simples para o seu prospect e esperar uma resposta. O problema de se fazer perguntas é que, geralmente, nós esperamos uma resposta do tipo sim ou não. E essa resposta, ela pode trazer uma objeção, que é exatamente o que faz com que nós tenhamos medo de perguntar. Então, para afastar o medo de rejeição, a ideia é você fazer uma pergunta mais sutil, buscando algum comprometimento da parte dele, da parte do seu prospect. Dessa maneira, caso ele fale um não para a gente, nós ainda podemos continuar a conversa. A primeira frase de fechamento é a seguinte: parece que você gostou do que eu acabei de te mostrar. Você gostaria de saber como começar? Essa frase não é, obviamente, o melhor fechamento do mundo, mas ela lhe dá a possibilidade de você continuar conversando com o seu prospect caso ele diga não para você. Além disso, quando você usa a expressão parece que você gostou, você está usando um elemento persuasivo muito forte, que é a criação de uma situação hipotética. E as situações hipotéticas, elas têm o poder de fazer com que você transforme a sua pergunta em uma simples hipótese, que pode ou não acontecer.
Se o seu prospect responder afirmativamente à sua pergunta, você segue em frente e fala da forma de cadastro na sua empresa. E se ele disser que não, ou apresentar alguma dúvida, você já sabe que ainda há algum tipo de objeção aí a ser trabalhada. Você também pode usar outras frases muito simples que deixam no ar a ideia de que o seu prospect precisa te dar uma resposta. Essas frases são as seguintes: bom, o que você acha? Só isso. Faça essa pergunta e silencie. Outra frase, fechamento número 3. Agora é com você. Fale só isso e silencie, novamente esperando uma resposta. Fechamento número 4. Pronto, é isso. Fale somente essa frase, silencie e espere ele falar alguma coisa. Uma outra maneira de fazer com que o seu prospect diga se deseja ou não participar da sua oportunidade é perguntando para ele o que ele deseja fazer. Uma boa frase para se fazer isso é a do fechamento número 5. E essa frase é a seguinte: então, o que você gostaria de fazer agora? Essa frase é muito interessante porque ela tira toda a pressão de você e ela joga a pressão no seu prospect. Além disso, essa frase faz com que nós consigamos obter um bom sim ou um bom não do nosso prospect, é claro, pois isso implica uma resposta da parte dele. Consequentemente, você saberá se ele deseja fazer parte ou se ainda há alguma questão a ser esclarecida. E é nessa hora que o seu prospect lhe dirá qual é a objeção que o impede de participar do seu negócio. O que lhe dá a possibilidade, é claro, de você continuar conversando com ele para entender e trabalhar essas objeções. Outro benefício dessa frase é que o seu prospect não sente que você está atuando como um vendedor, tentando empurrar um produto para ele comprar, o que faz com que ele se sinta bem também. Uma variação muito interessante dessa frase é o fechamento número 6, e ele é o seguinte: o que você quer que eu faça a seguir? Essa frase ela é muito interessante e ela é ainda mais sutil que a anterior, que o fechamento número 5, pois ela passa a impressão para o prospect que o poder está nas mãos dele, quando, na verdade, você ainda controla a situação, já que ele precisa responder a sua pergunta. A frase de fechamento número 7 é a seguinte: o que é melhor para você? Novamente, quando você faz essa pergunta, a pressão sai toda de você e ela é direcionada completamente para o seu prospect, que tem que tomar uma decisão e tem que te dar uma resposta. Essa pergunta é muito interessante, pois ela é totalmente livre de rejeição. E pelo fato de ser livre de rejeição, faz com que você se sinta bem e se sinta confortável em usar e aplicar essa frase, essa técnica, essa estratégia. Quando nós damos ao nosso prospect a possibilidade dele escolher, ele se sente à vontade em expressar a real objeção dele. Como resultado, se você sabe que o seu produto e a sua empresa são verdadeiramente bons para ele, então você pode ajudá-lo a chegar a um bom sim. A frase de fechamento número 8 é a seguinte: você gostaria de fazer negócio com a gente? Quando você faz essa pergunta, o seu prospect sabe que o próximo passo é o cadastro. Essa também é uma ótima maneira de você descobrir por que o seu prospect não pode ou não quer participar do negócio com você. A psicologia que há por trás dessa frase é que a maioria das pessoas tende a dizer sim para ela. Porque, via de regra, as pessoas gostam de fazer negócios umas com as outras. Além disso, você não está pedindo para ele comprar nada de você. Você só está perguntando se ele deseja fazer negócios contigo. Essa é uma excelente frase para dar início ao processo de fechamento. Vamos adiante, vamos ver a frase de fechamento número 9. E ela é a seguinte: o que você fará se você não participar do negócio? Ou, o que você fará se você não entrar no negócio? Quando você faz essa pergunta, o seu prospect lhe dará as razões pelas quais ele não pode ou não quer participar. Essa frase é incrível, pois ela faz com que o seu prospect diga para ele mesmo quais são as penalidades que ele sofrerá por não fazer parte do negócio com você. E muitas vezes o que acontece é que nesse momento ele acaba se autopatrocinando, pois ele se dá conta dos prejuízos que ele sofrerá ao não participar. Por exemplo, ele pode responder alguma coisa como essa frase aqui: se eu não participar, eu terei que pedir um aumento para o meu chefe e eu acho que as chances disso acontecer são realmente muito pequenas. Uma outra maneira de se fazer essa mesma pergunta é dizendo o seguinte:
Então, o que você acha de continuar no seu emprego ou na sua atividade atual? Será que ela é realmente a resposta para os seus problemas? Assim como na pergunta anterior, essa frase faz com que o seu prospect tenha que pensar a respeito dos problemas e dos desafios que ele tem. As pessoas acreditam e se lembram muito mais das coisas que elas dizem para elas mesmas do que das coisas que outras pessoas dizem para elas. Por isso, nós devemos deixá-los falar e prestar atenção ao que dizem, pois eles estão nos dando as respostas que eles querem ouvir. Quando o nosso prospect não tem um problema, nós obviamente não temos uma solução e nós vamos parecer diante dos nossos prospects como vendedores chatos querendo empurrar alguma coisa para eles. Mas, quando os nossos prospects têm um problema e conseguem descrever as consequências de não tomar ação para resolver esse problema, eles desejarão solucioná-lo rapidamente e nós estaremos lá para ajudá-los. Portanto, patrocinar um prospect é uma questão de resolver problemas e não de vender um kit de início. Vamos adiante para o fechamento número 10. A frase é a seguinte: não faz sentido alguma coisa? A frase não faz sentido funciona muito bem para as pessoas analíticas ou de raciocínio lógico, como por exemplo os engenheiros e pessoas ligadas à área de exatas. Você pode fazer perguntas como essas aqui, por exemplo. Não faz sentido ter uma renda extra para poder dar aquela viagem especial de presente para os seus filhos? Não faz sentido ter uma renda extra para diminuir o risco de ficar sem dinheiro caso você perca o emprego? Não faz sentido começar esse negócio agora para que você antecipe o seu pedido de demissão? Como regra, você pode usar a frase não faz sentido associando-a a uma ou mais dores que o seu prospect falou que ele tem. Essa é uma ótima maneira para você sempre falar coisas relevantes durante o fechamento e nunca se preocupar em encontrar palavras especiais para tentar convencê-lo. Afinal de contas, ele entrará no negócio com você pelas razões dele e não pelas minhas ou pelas suas. Vamos para mais uma frase, o fechamento de número 11, e a frase é a seguinte: de que outra forma? Uma técnica muito eficaz de persuasão é você mostrar para o seu prospect que ele não tem alternativas melhores do que a sua para resolver o problema dele. E a maneira de se fazer isso é utilizando a pergunta de que outra forma? Com uma das dores que ele já falou que ele tem. Por exemplo, você pode perguntar assim: de que outra forma você acha que você pode se livrar dos riscos de depender apenas de um emprego? De que outra forma você acha que você pode aumentar a sua renda sem contar com o apoio de pessoas preparadas e a estrutura de uma empresa internacional? De que outra forma você acha que você pode guardar dinheiro para o futuro sem colocar em risco o que você está fazendo agora? Perceba que você não precisa pensar em frases incríveis ou sacadas mirabolantes para fazer com que o seu prospect pense a respeito da situação dele. Basta usar a informação que ele mesmo te deu, associando a pergunta a uma ou mais dores que ele já falou que ele tem. Os psicólogos dizem que o mais difícil para o ser humano é mudar os seus padrões de comportamento. Isso acontece porque as pessoas detestam tomar decisões, já que decisões implicam em mudanças, e o ser humano não gosta de mudanças. Tem um livro muito legal e uma historinha muito divertida que fala muito bem a respeito de mudanças. Esse livro chama Quem Mexeu no Meu Queijo. Eu recomendo fortemente que você leia esse livro para você se aprofundar nesse assunto das mudanças. Bom, por essa razão é natural que as pessoas tendam a procrastinar, o que seria o mesmo que permanecer aonde estão, permanecer como estão. E por isso o nosso papel enquanto profissionais de marketing é antecipar as consequências dolorosas que podem acontecer no futuro caso o nosso prospect não tome uma decisão agora. Os psicólogos chamam isso de antecipação de arrependimento. Por exemplo, você pode dizer alguma coisa como a seguinte frase: eu entendo que se nós chegamos até aqui, até esse ponto, você tem duas alternativas. Uma delas é não participar do nosso negócio e permanecer como está. E a outra é se juntar a nós agora. Considere, meu amigo, o seguinte: imagine que daqui a 3 anos você está numa situação financeira muito difícil. E aí você olha para trás e pensa assim: o que teria acontecido se eu tivesse falado sim naquele momento? Pronto,
Pense nessa estrutura para apresentar para o seu prospect. O fechamento é uma das etapas que mais assusta o profissional de marketing, mas, como você acabou de ver, não precisa ser assim. Quando você entende que o fechamento se trata muito mais de ajudar os nossos prospects a superarem seus medos e inseguranças do que fazer uma venda, você tira a pressão de cima de você e a conversa flui naturalmente. E pode ser que durante esse processo o seu prospect decida que ele quer permanecer onde está, ou seja, ele não quer se cadastrar com você. Nesse caso, vocês dois cumpriram seus papéis. Ele tomou a decisão de não participar e você cumpriu o seu papel de ajudá-lo a resolver um problema que ele tem. Nos próximos vídeos, nós seguiremos vendo mais formas de você realizar ótimos fechamentos.